Olá, olá, tudo bem, pessoal? Aqui Maurício, falando hoje com Marcela Magalhães, que está em Roma. Falamos hoje num diálogo político. Acho que é a primeira vez que eu volto a tocar nesse tema, desde as eleições, mas mesmo assim eu pensei que seria interessante voltar a ter esse diálogo com a Marcela. Geralmente tivemos aqui mais temas culturais, né? E também a última live foi com o padre vegano, né? Agora vamos voltar ao tema político. Vamos lá. Olá, Olá, tá me ouvindo bem? Boa noite. beleza? Buonasera. Buonasera. É, É, eu aprendi, Obrigada novamente uma, pelo convite, né? uma italiana me ensinou que buonasera é como o good evening e o buonanotte é para dormir, né? Exato, exato. Tive um justo, né? Tive umas noçõezinhas bem pequenininhas de italiano. Agora, mais Uhum. no francês, porque eu estou com alunas francesas, então estou mais tentando dedicar ao francês agora. É, de francês eu sei muito pouco, sei quase nada, não lembro mais nada. Estudei um pouco, estudei um ano por aí, mas já não lembro nada. Vou retomar. É porque depois Bom, ele é muito parecido, tem algumas palavras que são muito parecidas com o italiano, mas é muito mais complicado do que o italiano, né? bom, bacana que eu está aí, então, vivendo na Itália já faz quanto tempo? Olha, acho que 12 anos por aí, mas Ah, eu passei um período sei, no Brasil de novo, voltei para o Brasil e depois massa. fui para Portugal e depois voltei para cá. Então, na verdade, entre idas e vindas, não sei contar quanto tempo fiquei Tá, aqui, ok, por volta de mas uma década, né? é bastante tempo, bastante Aham, tempo, né? perfeito. Então, pois é, já faz um tempo, né, que a gente começou essa nova etapa na política brasileira, né, com o governo Lula e tal, e por acaso encontrei o teu perfil passeando aqui no meu Instagram, eu lembrei de te convidar para mais uma conversa. Eu achei que seria interessante ter esse cruzamento de informações, né, da situação aqui no Brasil, que, claro, está comparativamente melhor do que estava anteriormente, mas ainda, claro, com muitos percalços, com muitos desafios, né? Uh, e na Itália, imagino que bem mais complicada, né, com o governo de direita bem declarado e tudo, né? Até teve uma polêmica se o Lula iria encontrar a primeira-ministra da Itália ou não, não sei das quantas. Encontrou o Papa agora recentemente também, não sei se foi anteontem, e até um tio meu é, até compartilhou assim, que absurdo, esse Papa passando pano para pro não sei o quê. Acho que pode encontrar o Lula, já os direitistas já ficaram bravos, assim, né? Enfim. Era um direitista que até falou isso? Isso, é um tio meu bolsonarista bastante É. declarado assim, e aí ele compartilhou um post do Instagram falando que entendemos que o Papa é um chefe de Estado, então tem que lidar com pessoas dos diversos tipos, porém tem que deixar bem claro que é, é contra o comunismo, é contra aborto, contra um monte de coisas. E, peraí, mas onde que Lula defende aborto? Onde que defende comunismo e não sei o quê? Aquele monte de coisa que eu não sei até hoje de onde que eles tiram, né? Enfim. É, ainda que, claro, né? Por mais que quando eu vou dialogar com esse povo, eu digo, não, mas Lula não está marcado nada plano de governo de comunismo, ou jamais tivemos coisas do tipo em todos os anos de Lula ou de PT, né? Ainda que, claro, eu até vi você, divulguei, né, você com a camiseta do Partido Comunista de Portugal, me parece, né? Uhum. Então, por mais que queiram demonizar isso de algum modo, né, tem muita desinformação também, né?
Enfim. Tem, Então, sim. já dei uma palhinha aqui, né, um pouco do pano de fundo geral das coisas que eu tenho visto e de como que eu pensei em te convidar, né? Se quiser voltar a esses pontos que comentei, né, um pouco das suas impressões do que você viu aí, desses encontros do Papa, do governo de Itália, do Lula, nesses primeiros tempos, né? Fica à vontade para dar uma introdução geral do que você está sentindo. Bom, o encontro entre Lula e o Papa já foi um encontro muito importante aqui, né? Na semana, um dia antes do encontro com Lula, o Papa encontrou o presidente de Cuba, né? Então foi uma semana bem de esquerda, realmente, e foi bem interessante, até porque há um mês mais ou menos atrás, houve um encontro entre o Papa e a Meloni, um encontro muito polêmico, aliás, né? Participaram de um comício juntos e a Meloni, que é a primeira-ministra italiana, foi vestida de branco, né? E não é que não se sabia, geralmente no protocolo se sabe como se deve vestir ou não. E ficou como se ela fosse a papisa, e o Papa. E foi algo muito constrangedor, inclusive. Muitas pessoas ficaram falando negativamente do Papa, porque foi um encontro a favor da família, não é? Então ela usou aquele palco para poder também manipular a imagem dela, aliás, otimizar a imagem dela em cima do Papa, né? Ganhar em cima do Papa. E então esses encontros que o Papa faz, que pelo menos que fez na última semana, também, mas isso é de praxe, né? O Papa ele encontra, assim como o próprio Lula, são líderes de Estado, né? Então são estadistas também. E encontram, você falou antes, encontrar, como é o Lula ia encontrar ou não a primeira-ministra italiana, sendo de direita, extrema-direita, né? Fascista, ou como se gostam de dizer, pós-fascista, que não é assim, né? Ninguém deixa de ser fascista, né? Com um pós, sendo que até o dia anterior às eleições se declarava fascista, né? Então o Lula não poderia não ver a Meloni, até porque tinha um encontro marcado também com a Schlein, que é a líder do Partido Democrático, digamos, um similar ao PT no Brasil, então não poderia encontrar um secretário-geral de um partido e não deixar de encontrar principalmente, né, um líder de Estado, como ele encontrou o presidente Mattarella, que é o presidente italiano, e a primeira-ministra Meloni. Então, esses encontros não dá para fazer, não dá para abrir mão desse tipo de encontro, ele sendo um líder de Estado. Assim como ele foi para a França, agora encontrou Macron, né? Também. Então, a gente tem que também separar certas coisas, porque realmente não dá, faz parte do papel do Lula, né? Em relação às suas funções no governo brasileiro, né? Uhum. E sim, Lula não defende aborto nenhum, muito pelo contrário, nós feministas, principalmente feministas marxistas, ficamos muito chocados em relação, por exemplo, aos debates nos debates do segundo turno, em que tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles defendiam nesse quesito em si a mesma pauta, né? Eram contra o aborto, né? E comunista, o Lula é um social-democrata. Então, realmente aí é uma falácia também muito grande, né? Porque o PT ele não é comunista, não é um partido comunista, não tem nada a ver com o Partido Comunista, né? Embora seja pautas, obviamente, infinitamente melhores do que o governo de extrema-direita, que era do Jair Bolsonaro, né? Um governo fascista do Jair Bolsonaro, né? Então, a gente melhorou bastante em relação a isso, né? Sim. É, bom, eu vi que você até chegou, então, como eu quis simbolizar um pouco da pauta, assim, né? Eu achei uma foto sua com uma camiseta do Partido Comunista de Portugal, aí eu divulguei, né? Você consegue explicar para o pessoal como é que consegue destrinchar um pouquinho, falar por que sempre está tão demonizado esse comunismo
que, pelo visto, é algo que você não tem vergonha de defender, né? Uh, Tem pessoas de vários tipos na esquerda, né? E, pelo visto, você gosta de defender, de fato. Discutir um pouco isso, como é que ficou tão demonizado isso, o comunismo hoje, tem uma pauta de direitistas de colocarem como uma pecha negativa, pejorativa de Lula, por exemplo, sendo que ele nem defende isso, por exemplo, né? Como é que funciona isso? Bom, há uma generalização, né, do fantasma do comunismo, né? Na verdade, é o que a gente chama de espantalho do comunismo, e funciona como uma espécie de contra-revolução. Enfim, se cria, se demoniza esse comunismo para que tenha mais pessoas com medo dele, para que muitas vezes nem existe realmente pautas comunistas. A gente vê o PT sendo chamado de comunista sempre, mas não há pautas comunistas, né? Como alguém falou aqui no chat, é no máximo social-democrata, né? Mas mesmo assim é utilizado para criar pânico moral, para dizer que falar coisas absurdas, criminalizar movimentos sociais, inclusive movimentos sociais que também não tem a ver, não tem a ver com o comunismo, por exemplo. Se demoniza muito o MST no Brasil, né? Falando que vão tomar terras, etc. Quando, na verdade, além de ser uma questão de uma reforma, é algo previsto na Constituição, não é nada revolucionário, é algo previsto na Constituição, mas aí se cria um pânico moral em cima, se puxa e já uma questão, já sempre essa demonização aí em cima do comunismo, para que haja cada vez mais pessoas que tenham medo. Muita gente fala de comunismo e não sabe nem o que é o comunismo, né? Uhum. Muita gente fala de Marx sem também nunca ter lido Marx, né? Sim. Defendendo, por exemplo, pautas morais. Por exemplo, Marx nunca falou que o capitalismo era ruim, né? E as pessoas veem, por exemplo, não se fala, não é que o socialismo ou o comunismo queira derrubar, entre aspas, né, o capitalismo. O socialismo é uma fase transitória, né? Ou a gente, do capitalismo, né? A gente, como sociedade, faz parte de uma evolução, né? O capitalismo, o socialismo e aí, enfim, o comunismo, né? Então, essa parte transitória. Então, existe aí realmente a gente quer superar o capitalismo, né? A gente quer superar o capitalismo, né? E assim, existiria realmente muita gente que, sabendo o que de fato é o comunismo, teria que ter medo mesmo de supostamente o Brasil ou a Itália ou sei lá o quê virar um lugar comunista? Ou, ou não? O que você acha? A maioria das pessoas que ficam com medo de comunismo, especialmente no Brasil, claro, grande parte da população de direita, talvez pobre, ou de classe média, etc., teria que ter realmente medo do comunismo, sabendo de fato do que ele é, sem fake news, sem mentiras a respeito? O que você acha? Ou a grande parte é realmente mais por desinformação mesmo? O que você acha? Olha, mais por desinformação, ninguém tem que ter medo do comunismo, né? O comunismo é o bem-estar de todos, de uma forma igualitária, uma sociedade onde todos têm comida, onde todos têm acesso à educação, onde todos têm acesso à saúde irrestrita. Então não tem ninguém em sã consciência vai ser contra isso, né? Vai ser contra isso. O que acontece é que muitas vezes se faz digamos, se puxa o comunismo para baixo, né? Ou todas as grandes reformas, os grandes medos são colocados sempre numa questão de que vamos tirar. A gente acabou de falar, por exemplo, da questão do MST, né? Mas tem coisas mais grotescas, por exemplo, a questão de gente achar, pobres acharem que vão tomar o famoso Fusquinha, o famoso Corsinha, né? Ou, por exemplo, os grandes fantoches, na verdade, os grandes espantalhos do comunismo. Por exemplo, a comunista não pode usar iPhone, a comunista não pode ter bens, não pode ter coisas que também isso é completamente um estereótipo, uma falácia, não é?
Que a gente sempre costuma falar, não é que a gente quer que todo mundo tenha iPhone, para usar a famosa história, né, do comunista de iPhone. Não é que quem é comunista não possa ter iPhone, a gente quer que todos tenham iPhone. A gente quer que todo mundo tenha bens, né? A gente quer ter acesso a tudo isso, né? Acho que alguém tem perguntas aí embaixo? Vamos tentar puxar as perguntas, então. Vamos ver. Ah, alguém comentou aqui, a pequena burguesia tem papel fundamental nesse quesito. Não entendi muito bem a relação que fez aqui. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui um pouco. Tem várias Várias aqui atrás. perguntas. O André Peraí. Bisotto, que é meu colega aqui em Florianópolis, ele perguntou: o fantasma do comunismo foi agigantado pelo identitarismo? Não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Você Ah, entende essa pergunta? sim, 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 sim. O que que acontece? O identitarismo, como a gente entende hoje, é uma moda, na verdade, é uma cooptação neoliberal, né? E eu sempre falo que isso se dá, isso cria fantasmas, cria sombras dos dois lados. Porque o que que é identitarismo? Identitarismo é entendido como algo, né, que dentro do comunismo, dentro do marxismo, como algo que, eu vou generalizar, depois eu vou explicar direitinho, né? Como algo que divide a classe, né? Que deixa, quase como se fosse algo é, que vai contra o que a gente defende, né? Que é todo mundo, que é uma sociedade sem hierarquias, né? E o que que acontece? Acontece que quando a gente fala de pautas identitárias, como por exemplo a pautas os negros, por certos movimentos negros, ou certos movimentos, ou certos movimentos feministas, etc., onde se defende certas pautas, mas que afasta, né, afasta esse grupo de pessoas de um grupo maior, do grupo dentro dos trabalhadores, se cria um problema grande, porque o que que a gente fala, né? Nós temos que nos unir, né? A classe trabalhadora é o quê, né? É o ódio, né? A gente tem que nos unir contra os senhores, né? Paz entre nós e guerra aos senhores. E, na verdade, quando se defende certas pautas identitárias, ou pelo menos como a gente chama, pautas identitárias de segunda fase, durante muito tempo, e ainda a gente encontra isso em certos grupos comunistas também, de comunistas mesmo, há uma certa dificuldade em identificar o que é identitarismo, que a gente chama de pautas legítimas da classe trabalhadora. Por quê? Por exemplo, tem um livro da Jodi Jean, que é O Feminismo Além das Fronteiras. Esse livro não está ainda traduzido para o português, tá? Em que ela faz uma análise muito atual, embora seja um livro, se não me engano, de 95, sobre as questões identitárias, né? Então, nem todas as questões identitárias elas são nocivas à luta e mesmo dentro da luta comunista, tá? Uhum. Por exemplo, ela divide em três fases. Ela fala, quando uma luta identitária, o que ela entende como luta identitária? Quando um grupo que se denomina por características comuns, por exemplo, como os negros, eles, ou como as mulheres também, né? Eles se juntam para defender uma pauta. Só que essa pauta tem que ser uma pauta que tem que ser contra o sistema jurídico, contra o Estado, né? Por exemplo, ela fala na primeira fase desse identitarismo, era quando, por exemplo, os negros se reuniam em grupos antes da abolição da escravatura e lutavam pelos seus direitos, o quê? De serem iguais perante a lei, é, lutavam contra o Estado, contra o sistema jurídico. Então, essa luta identitária, ela chama como uma luta identitária legítima, né? Uhum. Aí ela passa já por uma luta, uma segunda fase da luta identitária, que é a fase que ela chama neoliberal. Quando, por exemplo, a comunidade negra ela passa a defender a sua diferença, não é mais a igualdade como na primeira fase, porque na primeira fase a gente tinha os homens brancos e os trabalhadores brancos, e tinham trabalhadores que eram negros escravizados. Então, esses negros escravizados eles lutavam o quê? Pela igualdade,
né? Essa igualdade que, na verdade, a própria Jujin ela vai falar que nunca foi alcançada, né? Apesar da lei ter havido a abolição e a lei dizer que houve que todos eram iguais perante a lei, mas não foi assim. Uhum. E a partir dessa inquietação, dessa dissolução, porque não houve uma solução aí, os negros começaram novamente a ficar inquietos e se juntarem, e aí eles passam por uma luta identitária de segunda fase. O grande problema é que essa luta identitária de segunda fase, que ela fala, não vai ser contra o Estado, não é? Vai ser o quê? Eu, como trabalhador negro, precarizado, geralmente a gente entra, depois a gente pode entrar nisso também, me junto todos os meus e começo a criar grupos, por exemplo, em que se distancia cada vez mais de outros trabalhadores brancos. E esses trabalhadores brancos muitas vezes não são inimigos, né? Não são inimigos, podem ser aliados nessa luta também. Certo. Né? Então, essa questão do identitarismo nesses diferentes grupos, no que se chama do identitário, como também as mulheres, negros, LGBT, por exemplo, também é um fator que acaba assustando grande parte da população quando vão pensar em uma discussão de esquerda, por exemplo, que frequentemente ficou associada à defesa desses grupos, por exemplo. E acabou havendo mais esse elemento para dar digamos, esse susto, uma espécie de repulsa de grande parte da população, às vezes, quanto a essas pautas, por exemplo. Então, mas acontece que, por exemplo, a maioria dos comunistas, né, eles são contra esse identitarismo de segunda fase, esse identitarismo que divide a classe trabalhadora, esse identitarismo em que diz que eu, como trabalhador branco, não posso ser aliado, e aí que entra as críticas, por exemplo, a questão do lugar de fala, não é? Quando o lugar de fala é visto como um fator único de legitimação da fala, isso daí é criticado dentro do comunismo. Por quê? Porque não é assim, não é? Não é assim, é um ponto de vista. Eu, como branco, eu posso ser aliado também na luta, né? Na luta do movimento negro. O importante do ponto de vista que você coloca de um modo de pensar mais comunista ok, então existe esse papel, esse lugar dos grupos diferentes, do negro, da mulher, mas também tem que estar no contexto geral do trabalhador diante do Estado, diante das condições sociais e assim por diante, né? Isso. Sempre pensando especialmente nesse contexto das classes sociais com o Estado e assim por diante. Essa tem que ser a parte primordial do pensamento, digamos. Não pode ser algo que divide, né? Não pode ser, porque o nosso inimigo não somos nós, trabalhadores, né? O nosso inimigo são os burgueses que estão lá em cima, que detêm os meios de produção. Não somos nós somos meros trabalhadores. Obviamente, não há uma unidade, uma homogeneidade na classe trabalhadora, né? É claro que existe aí, um comunista não pode não ser antirracista, entende? Porque um comunista, ele luta contra todas as formas de opressão, certo? E esse é um ponto primordial nas lutas. Então, qualquer teoria ou qualquer atitude, qualquer prática em termos de luta que mostra uma divisão de uma classe, da classe trabalhadora em si, ela vai ser criticada por um verdadeiro comunista, entende? Bom, estamos aqui já há um tempinho, acho que ficando tarde aí, né? Mas vamos, se possível, não sei como é que tá o horário para você aí da tarde, né? Meia-noite, 1 da manhã quase aí, né? Talvez. Mas, se possível, a gente fica mais uns 15 minutinhos, vamos ver. Não, claro, tá bom, e tá aí, bom. como já tem pessoalzinho que entrou aqui e tal, vou só voltar a me apresentar aqui. Acho que, na real, nem me apresentei, né? Eu sou Maurício Cano, eu sou jornalista de formação. Hoje eu trabalho como professor de idiomas aqui em Florianópolis, mas eu cresci em São Paulo e tenho feito programas com entrevistas jornalísticas aqui, com diversos temas, e de vez em quando também com um tema político, como hoje, né?
Se também puder voltar a se apresentar um pouquinho, na real também, no fim das contas, você nem se apresentou de fato, é, Marcela É verdade, eu sou a Marcela, né? Eu sou Magalhães. estudo, exato, Marcela Magalhães. Eu sou formada em letras, mas tenho mestrado em direitos humanos e resolução de conflitos. E tenho doutorado em pós-colonialismo, né? Estudos ibéricos e pós-colonialismo. E pós-doutorado em sustentabilidade. Ah, Massa. basicamente isso. Estudo a extrema-direita desde 2017, 2016, 2017, então, e o comunismo também. Sou Nossa, militante tem que ter estômago, hein? comunista, Tem que ter é, estômago. sou militante comunista, organizado em Partido Comunista. E você estava falando, acho que você perguntou no início, né, como se deu essa coisa de entrar, fazer parte do Partido Comunista, acho que foi isso que você tentou perguntar, não é? É porque também, uma vez que muita coisa se fala sobre o que é comunismo, né? E a gente acaba absorvendo isso como se fosse real, mas não se dando conta que muita coisa é só lugar comum, não é? Eu mesma, antes de ser comunista, não era organizada no PT, mas eu era uma grande simpatizante do PT, do Partido dos Trabalhadores, e me achava a comunista, né? Então foi a Uhum. partir depois, quando eu tive que fazer um trabalho sobre comunismo em si, que fui pesquisar mais aprofundadamente, eu vi que realmente aquilo ali não era comunismo. Então, e depois que você entra em contato com o comunismo, com a prática do comunismo, mais do que com a teoria e prática, né? Porque eu sou leninista, não tem como voltar atrás. Você tem que ser muito cínico. Parece que tiram assim um véu dos seus olhos. Assim, não dá mais. Tem que ser muito cínico para Certo. não, não ser comunista, né? De uma vez que você entra em contato. Agora, tentando voltar a pegar um pouco do tema que eu divulguei, né, sobre a esquerda no Brasil e na Itália, e talvez, claro, da tendência, do alinhamento que você segue comunista e tal, que creio que ah, quando se pensa em esquerda e comunismo, existe uma relação muito intrínseca, ainda que, claro, existem muitas maneiras de pensar a esquerda para além do comunismo, suponho, né? Ah, agora, o que você vê de, sei lá, ações comunistas, de projetos, de programas, de algum modo alinhados ao comunismo na Itália e no Brasil, ainda que exista uma primeira-ministra de extrema-direita na Itália e o Lula no Brasil não é um partido de trabalhadores, não é comunista, mas tem alguma alinhamento, alguma diálogo e um Congresso super conservador, com muita dificuldade de trabalhar, né? Uh, que projetos, que políticas que a gente consegue identificar, mesmo que pequenas, com alguma conversa com o que você acredita do comunismo, do teu modo de pensar à esquerda? Bom, aqui na Itália agora que estão se reconstituindo os partidos comunistas, né? Que a Itália teve o maior partido comunista do Ocidente, né? Ah, não sabia disso. Exato, exato, com mais de 4 milhões de filiados, assim, era uma coisa impressionante. O Partido Comunista também, ele foi muito importante, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, né, já na clandestinidade, antes disso também, né, passou muitos anos na clandestinidade. O próprio Gramsci era um deputado do Partido Comunista que foi preso e depois morreu em decorrência também da prisão, embora não estivesse mais, estava numa clínica. Mas o Gramsci, como deputado comunista, foi o grande, aclamado como o grande inimigo do Mussolini, né? Porque o Mussolini tentou várias vezes que o Antônio Gramsci ele se retratasse, dissesse que não, o comunismo não valia a pena, etc. E o que o Gramsci fez foi organizar grupos de estudos dentro, comunistas, né? De marxismo dentro da prisão, algo impressionante, e nunca cedeu a Mussolini. Nunca cedeu a Mussolini. O que é impressionante. É,
E o Partido Comunista ele teve uma grande, principalmente depois quando terminou a guerra, que saiu vencedor, junto com outras também forças antifascistas, né? Porque o antifascismo é também uma organização muito interessante, porque não junta vários grupos políticos, né, contra o fascismo, não era só o Partido Comunista, era o Partido Socialista e outros também grupos que se juntaram. Mas o Partido Comunista é um dos que sai fortalecido, volta à tona e depois da Segunda Guerra Mundial passa a ter um papel enorme também de eleitorado aqui na Itália. Mas com a queda do Muro de Berlim, depois em 91, né, 89, depois em 91 se dissolve, né, a dissolução do Partido Comunista e deixa um vazio enorme na política italiana, né? Muita gente vai para o Partido Democrático, como eu falei, o Partido Democrático não é um partido comunista, é um partido social-democrata, né, muito similar ao que é o PT. E depois pequenos grupos que não conseguem mais formar uma grande força política, né? A Itália ela é caracterizada pela instabilidade política, né? A gente teve agora, semana passada, nós tivemos a morte do Silvio Berlusconi, né? E durante muitos e muitos anos, muitas décadas, o Silvio Berlusconi era o papa da política italiana, foi o papa da política italiana, né? E era uma espécie de poderoso chefão, porque foi um homem que modificou radicalmente, né, radicalmente no sentido negativo, a política italiana, porque ele plasmou o poder econômico, ele fez governos que eram governos para uma classe, uma elite, né? E em um certo momento o Berlusconi ele era dono de uma grande corporação de mídia privada, que era a Mediaset, e uma outra TV, um outro grupo, um sistema de televisão de comunicação era a RAI, né? Que é o consórcio público de TV. Então, quando Uhum. Berlusconi se torna primeiro-ministro, ele passa a ter um monopólio completo, quase praticamente 100% da comunicação italiana, né? Que tinha a Mediaset e tinha a RAI, né? Então ele Poder entra. total. Exato, ele entra batendo assim, eu vou dizer a palavra feia, arrombando as portas da casa dos italianos, né? Certo. Você falou bastante sobre um pouco do histórico, né, e das questões de organização em partido, por exemplo, que foi depois dissolvido e foi depois as pessoas foram se alinhando nesse outro partido e das forças à direita, mas o que de concreto que os comunistas e outros, de algum modo alinhados à esquerda, conseguiram fazer ultimamente, mais recentemente, na Itália, por exemplo? Nada, não conseguiram fazer nada. Não conseguiram fazer nada, porque, infelizmente, quando se dissolve o Partido Comunista, o que que acontece? Por que que o Partido Comunista, por que que o Partido Comunista ele é importante mesmo em situações onde existem partidos social-democratas no poder, né? Eu vejo isso muita gente defendendo, né? Diz que defende a democracia, mas, por exemplo, é contra partidos comunistas, né? Sem entender bem o papel, até mesmo dentro, né, da democracia, dos partidos comunistas, porque o Partido Comunista ele sempre serve ali, é, mas sinceridade é o primeiro passo, e já é muito. Exato, né? Por quê? Porque o que que acontece? Quando se dissolve o Partido Comunista, dissolve também uma bússola, né? E o partido, mesmo quando tem partidos sociais democratas no poder, o Partido Comunista é aquele que vai empurrando, que critica e vai puxando mais à esquerda possível os partidos sociais democráticos, né? Os Uhum. partidos de esquerda liberal. Então, quando desaparece o Partido Comunista, então se perde o que é a esquerda. Não existe mais partido de esquerda, existem partidos de centro e direita, né? Ou seja, é uma direita mais Uhum. leve e uma direita mais atuante. E o que que aconteceu no sistema político italiano? Isso foi extremamente crítico, porque voltando a Berlusconi, que Berlusconi era de direita, né? De direita mesmo, quando o Berlusconi, por exemplo, ele renuncia,
que diziam, né, os problemas da Itália era Berlusconi. Berlusconi renuncia, então se acha que o Partido Democrático, que é o PT daqui, entrando no poder, ia trazer de volta um movimento de esquerda forte à Itália. O que acontece? Aparece um partido que se dizia antissistema, né, que era o Movimento Cinco Estrelas, um partido lá que falava muito, que tinha um discurso muito parecido, muito quase anárquico, embora não se saiba, não se tinha exatamente uma identidade política desse partido, vai ao poder, não se mantém ao poder, faz uma coalizão com a Liga, né, que é de direita, quase extrema direita, ou seja, se perde. Acabou que a Itália passou praticamente 10 anos sem ter um governo eleito pelo povo, né, sem ter um primeiro-ministro eleito pelo povo, só com governos técnicos, só com governos que não se sustentavam em termos de governabilidade, porque não tinha maioria no parlamento, né? E Certo. acabavam sendo dissolvidos e etc. Então, depois, em 2016, por aí, voltam a se reconstituir partidos comunistas muito pequenos ainda. Tem o Rifondazione, né, comunista, tem o Partido Comunista Italiano, existem dois, como no Brasil. E agora, no último ano, depois, com a Meloni, começa a aparecer de uma forma mais incisiva, de novo, comunistas, né? Estão sendo chamados comunistas à TV, tem se dado espaço de antena a comunistas e começa a se ver grupos de jovens também fazendo movimentações, fazendo grandes intervenções em Uhum. praças públicas que se dizem, que se autoproclamam comunistas. Então, há um renascimento do comunismo na Itália. Houve uma percentual, embora muito pequena em relação a outros partidos, mas houve, nessa última eleição, houve um grande avanço em termos das últimas eleições que tinham tido e Uhum. dessas últimas eleições em termos de Partido Comunista. Então, houve sim um aumento, e quem Tá. sabe Por ali. mais que houve uma eleição de uma extrema-direita, mas também houve uma luz para a outro lado também. Porque você também, quando se tem governos assim, há também uma reação, não é? Há uma Sim. reação também. Então, Aham. se começa Só também uma, a só alinhar. uma sugestão. Tenta baixar a câmera para Oi, te ver um pouco melhor, desculpa. se possível. Desculpa. Isso. Uhum. É, e agora, como no Brasil, como você mencionou agora há pouco, que o comunismo é você dar condições de bem-estar para a população no geral e assim por diante. Suponho que no Brasil, algum símbolo disso que a gente tem como patrimônio é o SUS, por exemplo, né, de atendimento à saúde universal e gratuito, né. Eu aqui, por mais que a gente tenha todas as dificuldades, mas eu consigo ser atendido gratuitamente quando tem uma questão para me atender com médicos, assim por diante, né? Talvez o SUS seja um dos maiores patrimônios do Brasil quanto a essa questão que você levantou, né, do bem-estar universal da população, né? É, se fosse pensar em alguma relação com isso, né? Na Itália existe alguma coisa parecida? Como funcionaria? E que outros símbolos, né, de vitórias no Brasil e na Itália que você poderia mencionar, seja nacional ou local? Uhum. Existe sim um sistema de saúde nacional italiano, embora não seja totalmente gratuito, né? O que acontece? Você tem um CPF e já no seu cartão de CPF é o mesmo cartão do sistema de saúde. Então, quando você vai ao hospital, você entrega o seu cartão, o seu CPF, né, que a gente chama código fiscal aqui, e você paga de acordo com a faixa de renda, né? Mas é muito interessante porque, de fato, há uma. Antes, né? Talvez até uns 10, acho que uns 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, você via praticamente toda a população indo, de fato, ao sistema público, porque era considerado melhor, muito melhor do que, por exemplo, o sistema privado. Eu falo de uma questão, por exemplo, pessoal. A minha gravidez era uma gravidez de risco, eu fiz todo o pré-natal numa clínica particular.
E quando eu fui ter o bebê, o meu médico falou, olha, não venha ter aqui na clínica particular, porque se você tiver um problema, a gente vai te levar para o público e no deslocamento da ambulância pode você perder ali um tempo crucial. Então vá para o Nossa, sistema público. Quer dizer, e ele como médico particular, ele ia perder um grande dinheiro, né? Porque ele ia ficar internado ali. E nossa. de fato a minha filha ficou uma semana internada e eu fui para casa, mas a minha filha ficou uma semana internada. E sim, porque há um reconhecimento de que o sistema público ainda é melhor, apesar de Uhum, não ter tanto conforto, né? Por exemplo, eu fiquei numa sala, num quarto com 6 mulheres, né? Então, uhum, obviamente, ele falou para mim, foi muito claro, aqui você vai ter mais conforto, vai ter um quarto só para você, mas isso não compensa a qualidade técnica, né? Dos caramba, profissionais de saúde. certo. E assim foi. Agora, nos últimos 10 anos, houve, no entanto, uma intensificação da precarização do sistema público também de saúde na Itália. Do sistema de saúde público, do sistema da educação também, né? Isso aí também não só o neoliberalismo, acho que a gente já está numa fase muito mais intensificada do neoliberalismo, e nem sequer a pandemia, onde a Itália foi um dos países mais afetados, houve aí uma melhoria após pandemia no sistema de saúde. Ele continua muito precarizado, né? E ele é Uhum, utilizado, e essa precarização é utilizada para otimizar aí o que a gente chama de instrumentalização, por exemplo, da imigração. Você vai no sistema público e as pessoas dizem, são os imigrantes que vieram, estão tomando conta, quer dizer, tomam o lugar da gente como italiano, né? Então tem que expulsar esses imigrantes, tem que levar isso aí já a uma retórica de extrema direita que tem entrado nas casas. Por quê? Porque tem toda essa tradução que a direita faz, uma tradução, uma falácia, porque, obviamente, os imigrantes não têm nada a ver com a precarização. A precarização é culpa de uma má gestão do governo, uma má gestão do governo pretendida aí pelas elites, né, que querem privatizar o sistema público cada vez mais. E, de fato, agora, mesmo em hospitais públicos, já estão dividindo, né? Na verdade já tinha, mas antes se usava menos uma parte privatizada do mesmo hospital público e outra parte pública do mesmo hospital uhum, público, não é? Então você vê como isso é algo que tem sido em todo o mundo, né? Essa intensificação, né? É uma certo. forma também precarizar a saúde, precarizar qualquer serviço público, é uma forma também de privatizar, uma privatização secundária, porque você força uma privatização, né? Em nome, vamos privatizar porque vamos melhorar o serviço e, na verdade, não acontece, né? Na verdade, isso não Uhum, acontece, né? certo. É difícil realmente, né, de abordar tantos aspectos, né? Então, eu puxei um ponto, um tema no caso da saúde, né? Que no caso a gente pôde ver alguns elementos aí que na Itália, pelo menos, existe ainda que sendo usado como uma manobra, né? É, Para ficar. É, tem uma questão da Itália que, por exemplo, um dos grandes legados do Partido Comunista foi a intensificação de um bom sindicalismo. Então, por exemplo, as leis trabalhistas italianas são consideradas uma das melhores do mundo, o sistema de proteção do trabalhador. Embora tenha sido já com Berlusconi, o Berlusconi tenha desmantelado também aí, e embora aqui na Itália já tinha durante o fascismo, até acho que anteriormente ao fascismo, sindicatos de direita e de esquerda, né? Que isso também é um aspecto que pouca gente fala também, que existem sindicalistas de direita, sindicatos de direita, mas não disfarçados, mas publicamente que defendem uma política de direita, né? Mas uhum, tem esse legado de proteção do trabalhador que foi algo proposto pelo Partido Comunista italiano e que até hoje muita gente goza, embora tenha-se cada vez mais também redução dos direitos dos trabalhadores, que também tem sido algo, infelizmente, global, não é? aham. É. Certo. Bom, e no caso do Brasil, com esse embate hoje no Congresso e tal,
quais têm sido, sei lá, as vitórias mais à esquerda que o Lula tem conseguido e falando de uma linha mais à direita, à esquerda, que você acredite nesse primeiro ano que você acha que tem funcionado ou não, enfim, como você pensa? Poucas, né? Tenho visto pouquíssimos avanços, até porque o presidente Lula, é, só ele não consegue modificar tanto, né? Com esse peso enorme no Congresso de direita, é muito difícil que se passe reformas, né? Então tem sido muito triste ver a questão do marco temporal, a questão do ensino médio, né? Que passou uma série de outros problemas que têm se apresentado que, na verdade, não tem de forma alguma feito avançar uma agenda verdadeiramente de esquerda no Brasil, não é? Uhum, O que é, infelizmente, não é só o Lula no poder. A gente sabe que o bolsonarismo está vivíssimo aí. Infelizmente, ontem, né, não houve julgamento para a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Foi adiado. Mas a grande questão é que mesmo o Bolsonaro sendo inelegível, né, vai surgir um outro Bolsonaro também, não é a questão, porque o bolsonarismo ele está vivíssimo, né? E uma das provas é esse Congresso extremamente reacionário que a gente continua tendo, né? A gente continua uhum, tendo. E é por isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais grupos, coletivos, a participação das pessoas em coletivos de esquerda e de esquerda radical é essencial, principalmente o Lula hoje, ou ontem, né, que já passou da meia-noite, 1 da manhã, o Lula, por exemplo, fez uma fala fantástica, e isso realmente tem que reconhecer em Paris, né? Ontem, né? Exatamente sobre ecologia, né? Exatamente sobre ecologia. E essa defesa deixa eu ler aqui, no Brasil a elite dominante tem uma mentalidade escravizada. Exatamente, no Brasil a elite dominante tem essa mentalidade escravizada, sim, né? Tem sim. Mas eu não sei se ele está se referindo à questão do Congresso, que a gente estava falando, não é? bom, como já ficou bastante tarde, vamos tentar só encerrar, talvez, com talvez o que você mencionou da questão do meio ambiente, do que como a esquerda consegue se conectar com o meio ambiente. E outro tema bastante interessante é da democracia e ditadura, né? É, que aí você também mencionou essa questão do marco temporal indígena, tal, que entra bastante em jogo com o povo indígena, com o meio ambiente e tal, né? Uh, interessante que uh, pautas mais progressistas têm ficado um pouco de mãos dadas com pautas ambientalistas, interessante, de alguma maneira, né? Talvez porque botam um pouco de freio com pautas capitalistas que não tem freio nenhum às vezes, né? Então acaba às vezes juntando as mãos nesse sentido, né? É, E uh, aí curioso que quando se fala em comunismo e às vezes, né, na esquerda e tal, né, às vezes se associa também com algo ditador, né, algo que é antidemocrático, né, como por exemplo se pensa na China, que tem o nome, né, de comunista, mas enfim é, é apenas uma ditadura que, né, não se tem muitos, né, direitos e na Venezuela, que é super polêmico e tal, né? Quando o Lula convidou Maduro para falar no Brasil e tal, e aí também tem sempre muitas críticas do modo como a Venezuela trabalha politicamente com as oposições, né? Então, acaba-se quando vem uma conversa sobre uma esquerda dominando o país, também uma crítica de ser autoritária, né? Mas temos pelo mundo vários exemplos de países que têm um nome supostamente de direita, mas também são autoritários, e ao mesmo tempo outros que também têm um nome de esquerda supostamente, como na China ou Venezuela, mas que também são com uma tendência autoritária, né? Então, será que existe como
conciliar, né, ser algo de esquerda mais democrático, né, ou dizem também que em Cuba, eu não tenho conhecimento, né, que há muitas críticas também sobre o modo de Cuba, mas que dizem que lá, quem realmente foi lá e conhece, existe uma democracia, mesmo que perdure o chefe sempre o mesmo, né? Enfim, eu não sei muito bem como lidar com isso. Bom, a China ela não é uma ditadura, não é? Ela não é uma ditadura de forma alguma. Não sei se você segue, por exemplo, Felipe Durante, que é um rapaz, um rapaz que trabalha numa empresa italiana, ele é brasileiro, mas ele trabalha na China e ele todos os dias, e ele não é pago, ele é um engenheiro, e ele comenta todos os dias sobre o dia a dia dele na China e de fato é uma democracia ponto e baixo. O que tem no poder é um partido comunista eficiente, um socialismo de mercado, né? As pessoas acham que se é socialismo não pode ter mercado, o mercado sempre existiu. Tem a Nancy Fraser para dizer, tem o próprio Elias Jabbour também, que fala bastante disso também. Então, não é. Muitas das coisas que a gente escuta aqui no Ocidente é para criar um pânico moral em cima da China, em cima do que foi a União Soviética, para que a gente se afaste cada vez mais e tenha essa ideia de que são estados autoritários, né? Claro que houve, né? Tem uma frase famosíssima de uma italiana, da Rossanda, que se diz assim: o comunismo errou sim, mas nunca vai ser errado, e nunca foi errado, né? Alguns líderes, isoladamente, cometeram erros, mas o comunismo, como teoria e como prática, ele não foi errado e nunca vai ser, não é? Quem vai condenar que todas as pessoas tenham, que se queira viver uma sociedade igualitária, mais justa para todos, com oportunidades para todos? Ninguém, não é? Obviamente, ali existem uma série de. Você falou de Cuba, é muito difícil falar de Cuba quando se tem um embargo muito forte, com o embargo dos Estados Unidos, né? É fortíssimo o embargo dos Estados Unidos, que já são décadas e décadas e décadas e não deixa entrar. Por exemplo, a gente sabe que Cuba tem uma das melhores medicinas do mundo, médicos do mundo, medicinas, né, avanços científicos enormes, assim como a União Soviética tem, assim como a China está tendo, é isso que está assustando, por exemplo, os Estados Unidos, enorme, e com avanços, e com o que se tem, consegue fazer avanços incríveis, né? Por exemplo, a Cuba que desenvolveu uma vacina, foi um dos primeiros a desenvolver a vacina do Covid, não pôde aplicar porque os containers que levavam agulha, né, que levavam, acho que é agulha mesmo, se não me engano, não puderam entrar na ilha porque passava por um país onde os Estados Unidos não deixava que se entrasse. Então, você tem um remédio e o remédio não entra. Então, quem é o mais autoritário? É mais autoritário os Estados Unidos, que se diz, que proclama que é o defensor da humanidade, que é o grande estandarte de direitos humanos, mas vendo pessoas morrendo e com uma pandemia e sabendo que havia uma vacina já feita ali, mas não deixava que essa população tomasse a vacina por conta de um embargo. Então, assim, não é a China que é autoritária, não é Cuba que tem um problema, são os Estados Unidos aí, que é cínico e que tem que ser mostrado cada vez mais essa face aí também. Quando no comunismo a Uhum. gente fala de ditadura, não é essa ditadura que as pessoas pensam, a gente fala de ditadura do proletariado, porque no nosso entender, o que existe hoje não é uma democracia, não é? Porque mesmo quando a gente pega qualquer constituição, por exemplo, a Constituição do Brasil, que diz que todos têm direito à moradia, que todos têm direito à saúde, que todos têm direito à casa, mas que não é assim, todos têm direito à comida, mas uma pessoa vai e pega no supermercado uma barra, um miojo, vai preso, isso não é democracia. A gente chama isso de ditadura da burguesia, né? Isso é uma ditadura da burguesia, por isso que e a gente quer a ditadura do proletariado, que é onde a classe operária vai ter aí o controle sobre os meios de produção.
É isso que a gente Uhum. entende, mas não tem nada a ver. É claro, a gente pode falar de Stalin, também muita coisa, e sem defender Stalin, mas muita coisa que foi dita por Stalin também, sobre Stalin também tem que ser revista, porque depois que foram abertos os arquivos da União Soviética, muita coisa ele fez errado, mas também muita coisa foi colocado na conta dele quando não era dele também. Então, isso tudo tem que ser acessado, né? Isso tudo são coisas que a gente tem que ir atrás também. Muita coisa que foram escritos nos nossos livros de história foi para negar e apagar tudo que veio de bom dos sistemas comunistas, né? Não houve nenhum país comunista ainda, né? O que houve foi o máximo de países comunistas. O comunismo nunca foi implementado, não existe país comunista no mundo, né? E o comunismo é uma fase final que passa depois do socialismo, né? E nem eu, mesmo que eu queira, eu quero ver quero muito um socialismo com horizonte comunista, é assim que a gente fala hoje em dia, é o que eu posso ter ainda durante o meu arco de vida, né? Mas o comunismo não teve ainda. Mas para você ter ideia, ontem acho que eu fiz no Twitter um post, um fio sobre a primeira ponte de Safena. Né? A primeira ponte de Safena foi feita por um ucraniano, né? Que era um soviético. E, na verdade, quando você vai ler, mesmo em sites, por exemplo, de hospitais famosos, conceituados, tem escrito que foi um argentino que fez a primeira ponte de Safena nos Estados Unidos, e quando você vai ver, essa ponte de Safena foi feita 4 anos depois que foi feito na União Soviética, entende? E é colocado como grande, quem fez essa ponte de Safena foi feito dentro do sistema estadunidense de hospitais, né? Então, assim, o Uhum. mérito todo é tirado, se omite uma parte da história para colocar em relevo ou só a existência de uma outra parte da história. Uhum. Então, Bom, essa, vai, vai. é melhor a gente ir encerrando então, porque já ficou bem tarde, né? Especialmente aí na Itália, né? Uhum. E tem vizinhos aí que podemos atrapalhar. Ixi, bom, ela caiu aí. Ah, bom, bom, a Maga caiu, então eu agradeço pela participação dela e de todos que estiveram aqui com a gente. Ah, são temas que eu tentei tocar aí mais fortemente sobre as questões de esquerda no Brasil e na Itália, mas a gente acabou, às vezes, escorregando para outros pontos, né? Tocado aí pela linha comunista que virou um espantalho, né? Como foi colocado anteriormente. É, e que existe algo a decodificar aí, né? Tanto sobre as verdades colocadas, sobre o que espanta, o que... Ah, ela colocou aí ainda, né? Se você quiser tentar só dar um tchau, então, pronto. De algum modo o seu vídeo caiu, sei lá por quê. Também não É, sei. Ficou tudo preto bem, aqui. Eu tava te ouvindo, mas não tava. Tava te vendo, mas não tava me vendo, beleza. né? Bom, enfim, então como já ficamos aqui bastante tempo, melhor a gente encerrar por hoje. Ah, a princípio, eu divulguei o tema como a esquerda na Itália e no Brasil, mas acabamos por nos empolgar no tema sobre o comunismo e os seus conceitos, né? É, e às vezes acabamos escorregando um pouco para discutir alguns conceitos, né? Espero que você tenha gostado, de qualquer maneira, da discussão que a gente teve e do modo como eu te questionei algumas coisas. Claro que ficamos um pouco superficiais, porque tem muito para aprofundar, né? É, e ela caiu de novo, ou não sei se ela continua, mas só o vídeo caiu. Tá aqui ainda, mas deixa eu tentar só para pedir para ela dar uma despedida então. Sumiu E, outra vez, eu não é, sei. então, tenta dar um tchau pro pessoal e a gente tenta voltar a conversar com mais detalhes em alguns outros conceitos que ficarem mais pertinentes, né? Como tem muitas questões
no que a gente está aí discutindo, a gente tenta escolher algum outro tema mais específico que a gente queira trabalhar num outro futuro. Espero que possamos voltar a conversar em outros momentos. A gente pode falar sobre espantalhos do comunismo, né? Na próxima, Sim, sim, muito né? interessante. Assim como também esses pontos chave, né, e polêmicos, como a China, que a gente mencionou brevemente, a Venezuela, né, a União Isso, Soviética, isso. enfim, são pontos que frequentemente são bastante, né, demonizados e tal, e certamente tem muitas verdades Exato. a desconstruir pela mídia, e enfim, né. Vale a pena discutir também, não só a nossa realidade no Brasil ou na Itália, mas também outros símbolos de outros países também, porque direto acabam sendo postos como exemplos, né? Ou contra-exemplo, enfim, né? Tá Então, muito bom, obrigado. então. Muito Espero que a gente obrigada possa a voltar você. a falar Muito obrigada. depois. Obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo Se convite quiser, mais uma vez. obrigado Obrigada a igualmente. todos que tiveram aí, a todos e a todas. Acho que não deu para responder todas as perguntas, mas podem mandar lá depois, também lá no. Tanto aqui, ele me passa, né, Maurício? Isso. Pode Ah, mandar no nosso privado, né? No meu ou da Maga, que a gente tenta depois juntar as demandas e pensar em pautas futuras para discutir também, seguindo também as sugestões de vocês. tá bom, então. Obrigada, obrigada. Um abraço, querido. Obrigada. Valeu, boa noite, boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.